Olá! Você vai acompanhar a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita. E o tema que nós vamos estudar hoje é a existência de Deus. Nosso encontro foi preparado com muito carinho. Fique conosco, um bom estudo. Eu queria, para começar, alguém para fazer a prece. Você pode fazer para a gente, Max? Vamos então encerrar os nossos olhos e nos colocar em condição de comungar com o nosso Pai Celestial e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais um dia, pela oportunidade de nos reunirmos e estudar para aprender e compreender sobre as leis divinas, a fim de nos tornarmos seguidores destas leis em harmonia com as mesmas. Agradecer a Jesus pela bênção de seu Evangelho, que nos tem proporcionado o roteiro seguro para os nossos passos. Agradecer aos nossos benfeitores, cuidadores deste trabalho, cuidadores deste estudo, para que tudo aconteça de conformidade com a vontade do Pai e não com a nossa. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então o tema da aula de hoje vai ser Deus. E a pergunta que a gente sempre faz é: o que é Deus? Então eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham que é Deus, o que vocês sentem sobre isso. Sinta-se à vontade para falar, quem quiser falar. Eu acho que a gente poderia começar pelo começo, né? Começar com a resposta que os Espíritos dão a Kardec na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E eu acho que a partir desse ponto a gente já consegue, né, desenvolver o conceito de Deus, que é um conceito muito complexo. Né? Entendendo o conceito não diminuindo, porque quando a gente fala conceito, né, a gente tem a tendência de querer reduzir a coisa, e um conceito de Deus é muito difícil da gente conseguir. Mas eu acho que Kardec, por meio, né, dos espíritos da codificação, conseguiu colocar de uma forma sucinta o que efetivamente é Deus. A gente percebe que a natureza, o universo, observando o universo, a gente percebe quanto essa causa, de onde que vem, essa harmonia que o universo tem. A gente percebe que as rotações dos planetas, das galáxias, quanto perfeito é. Né? Então a gente percebe que tem um vídeo que a gente estava vendo tem no YouTube, que fala que na explosão, quando surgiu o Big Bang lá na teoria, se 1/500, 1 sobre 1 quintilhão de diferença nessa expansão, não existiria vida na Terra. O universo não poderia existir. Então, essa precisão que a gente tem, essa harmonia que a gente tem no universo, a gente percebe essa causa, essa inteligência que está por trás disso. Não existe o acaso. O acaso ele não vai fazer com que essa perfeição aconteça. É a mesma coisa que a gente entender que o acaso seria inteligente, né? E hoje a gente vê que os cientistas já estão partindo para uma ideia de que Deus seria uma harmonia do universo, né? Os cientistas já estão buscando uma explicação para as leis da natureza, onde a ciência responde muito bem o porquê, o como, o onde, mas não consegue dizer porquê, né? E assim eles se perdem. E muitos deles já defendem a união da ciência com a religião para conseguir explicar um pouco mais de Deus. Né? E essa ideia de Deus a gente precisa contextualizar que se a gente voltar no tempo, a ideia de Deus era bem mais reducionista do que a ideia de Deus hoje. E a ideia de Deus hoje ainda não é a ideia completa mesmo, com todos os avanços, né? O trovão para os nossos ancestrais simbolizava um Deus, né? E hoje a nossa imagem de Deus ainda está incompleta, né? Mesmo que a gente saiba que a causa primeira, a inteligência suprema, ainda é um tanto quanto abstrato, né? Compreendê-lo integralmente, né? Isso é um problema de evolução. Nossa dilatação psíquica ainda não permite um acompanhamento maior dessa visão, e vamos ter mais tempo para que isso aconteça, né? Nós tínhamos uma visão muito limitada de Deus, né? Hoje em dia, com todos esses avanços, a gente realmente tem uma outra ideia já, né? Mesmo assim, nós precisamos ler e ler, nos informar, pesquisar, para ter uma ideia do que é Deus, ou aceitar Deus às vezes, né?
No entanto, o homem primitivo, o selvagem, o indígena, ele tem dentro dele, né, desde sempre, a certeza de um ser superior, né, todo-poderoso, que para nós é Deus, né? Então, quer dizer, Deus sempre existiu, né? Ele sempre esteve aí, só que com o passar do tempo, vai mudando a maneira de se ver, a maneira de se interpretar, a maneira de se representar Deus, né? Tanto que depois tem a parte que a gente vai entrar aí, que é se Deus existe, né? Ou se o homem criou Deus, né? Então, eu acho que mais adiante a gente chega nessa parte também que eu acho a gente vê muito claramente a necessidade que nós temos de Deus. Muita. E a partir dessa necessidade de Deus, a gente tem necessidade de conceituar Deus. E como o Marcos falou, é muito difícil conceituar Deus, porque a nossa inteligência ainda é muito aquém. Como conceituar Deus? Para mim, eu acho que a definição de João é a mais linda, que Deus é amor. Essa necessidade que a gente tem de conceituar, como você levantou, eu acho interessante que a resposta trazida pelos Espíritos, né, que o Antônio chamou a atenção para a primeira pergunta do livro, é uma resposta que, ao meu ver, tem a tendência de satisfazer a maioria do público que busca, que pelo menos está aberto a tentar compreender o que seja Deus ou o que a palavra Deus representa, porque esse conceito trazido pelos Espíritos satisfaz alguns cientistas que se aproximam, que hoje alguns conceitos, algumas ideias que eles estão tendo, né, e já começaram a divulgar, se aproxima muito dessa ideia de que eles acham que por trás de toda a perfeição e harmonia do universo deve haver algo intencional e algo muito profundo, e no conceito do Livro dos Espíritos traz isso, né? Ele não delineia completamente, mas deixa uma porta larga aberta para esse sentido, e também tira aquela personificação que por séculos e séculos nós demos a Deus, né? Um senhor de barbas brancas e compridas, sentado nas nuvens e ditando todas as ações, nos observando no mundo. Então, eu acho que é um conceito muito completo, que traz muita satisfação para a capacidade que nós temos de compreensão no momento evolutivo que nós nos encontramos hoje, né? Os próprios Espíritos mais à frente no livro dizem que nós não devemos ainda entrar num labirinto que a gente vai se perder, porque tem coisas que ainda não são possíveis de serem explicadas, que nem eles têm todas as respostas, mas eu acho que essa definição, ela satisfaz. Ela satisfaz porque ela abrange o que nós conhecemos hoje, exatamente, né? Exatamente. Tanto que no Livro dos Espíritos também, eles dizem que Deus é imaterial. Então, quer dizer, nós não temos a mínima ideia da essência de Deus, de que Deus seja feito, né? Quer dizer, nós não temos essa capacidade ainda de entender isso. E Gladys, aí a gente vê a evolução do conceito de Deus na história. Como o Max falou, que a gente tinha um Deus do trovão. Nós precisávamos de crer num Deus que explicava o fenômeno da natureza. Depois, com Moisés, a gente teve aquele Deus vingativo, aquele Deus guerreiro, aquele Deus Javé. Aí Jesus traz o Deus amor. E hoje a ciência traz pra gente o Deus inteligência, o Deus razão. Deus cósmico. O Deus cósmico. Isso é muito, muito bom, né? Mostrando a sua paixão, a sua perdão, a sua misericórdia com a gente, esse Deus. A ideia do Deus Pai, mas um Deus inteligente também, um Deus criador. É interessante que todas essas percepções de Deus passam pela necessidade psicológica do homem de explicar aquilo, né? O homem, nós, homens, não conseguimos viver com a indefinição. A gente não consegue viver com o incerto, né? Então a gente sempre precisou, e aí no decorrer da nossa evolução, no decorrer da história, adaptar um conceito que a gente não entende à realidade que a gente vive. E aí eu vou voltar novamente a Kardec na pergunta número 3, que corrobora muito o que Marx falou, né? Quando Kardec pergunta: poder-se dizer que Deus é o infinito? E os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência, né? Então, quer dizer, o problema do conceito de Deus é um problema nosso, né? Porque Deus é imutável, Deus não muda, Deus vai ser sempre Deus. Nós, através da nossa evolução, da nossa percepção psicológica do que é Deus, é que vamos, né,
complementando e fazendo esse conceito evoluir, né? Melhorando essa percepção que a gente tem. Até da do nossa que é fala, Deus. né? Nós não temos palavras para... Eles não poderiam nem tentar explicar porque nós não conhecemos palavras que definam. Exatamente. Essa questão dessa falta de definição de Deus, é por isso que é muito mais fácil nós sentirmos. Porque as pessoas, por conta da gente querer, nós queremos coisas palpáveis, nós queremos ver, nós queremos pegar. E Deus, no nosso estágio, é muito mais um sentimento. E eu me lembrei agora, quando Jesus fala, né, fala assim no Sermão do Monte, que os puros de coração verão a Deus. Então, se nós ainda não temos essa compreensão, é porque nós ainda precisamos trabalhar muito o egoísmo humano. Né? Nós ainda precisamos trabalhar a questão para ver o amor. Né? Então, mais essa questão mais abstrata, não abstrata, né? Mas mais uma questão de sentimento do que outra coisa. E aí isso traz aqui uma coisa interessante, que tem um astrônomo americano, Alan Santas, que ele faz uma pergunta: por que existe algo ao invés do nada? Por que sim, já que quem criou isso? Alguma coisa criou. Por que não nada? Por que algo? Qual é o motivo? Então ele fala que a ciência explica tudo. A Yara já falou o onde, o como, o quando, mas o porquê que isso aconteceu, de onde veio essa força para aquilo acontecer, a ciência não explica ainda. Então a gente sente isso, que você falou de sentimentos, vem da gente, vem de dentro. Quando a gente consegue sentir Deus, que ela falou do Deus amor, do Deus misericórdia, daquele que nos consola, então esse Deus é que nos faz ter a certeza disso. Mesmo que a gente não consiga provar ainda a existência de Deus para alguns cientistas. Mas eu não preciso ter certeza que a coisa exista para sentir a coisa. Né? A gente, quando fala que os micro-organismos faziam mal para a saúde, enquanto ele fazia mal para a saúde, os médicos não sabiam, os cientistas não sabiam, eles não acreditavam nisso. Mas eles existiam antes de eles provarem a existência desse micro-organismo. Então, quando ele surgiu, ele não surgiu quando ele descobriu, já surgia antes, ele já existia antes. Então, a ciência ele só consegue ter prova de alguém, de alguma coisa, quando eles conseguem provar. Então, aconteceu com os micro-organismos. Vamos para um breve intervalo. Fique com a gente. Vou voltar nessa questão da definição pessoal dele, de Deus. Eu lembro desde quando eu era criança, né, meus pais pediam para que a gente fizesse alguma oração e lembrasse do nosso pai. E o que eu tentava lembrar mais possivelmente era a questão do amor, de uma luz. Então essa é a minha visão de Deus pessoal. Se eu conseguir me sintonizar com ele, toda vez que eu orasse eu conseguia sentir mais perto dele, parecia que isso trazia uma paz. Então para mim, voltando ao que a Yara disse, né, esse amor, essa paz, para mim Deus está bem nessa definição pessoal. A questão da definição científica, eu acho que ainda a gente vai continuar patinando ao longo das décadas, provavelmente, para tentar entender, às vezes, uma lei de Deus, ou uma lei física, ou qualquer outra denominação que o homem dá. Mas aquilo que a Fernanda completou e disse bem, a gente tentar trazer mais essa questão, já que nós não estamos nesse grau de evolução, trazer a questão do amor e da presença de Deus. Tentar na oração fechar os olhos e sentir que Ele está mais próximo, e pedir para que Ele esteja mais próximo de nós. A providência divina também é uma coisa impressionante. Estava falando aí que a gente, quando é criança, a gente faz oração, né? Mas Deus, Ele se manifesta na vida da gente também através da providência divina. Muitas vezes, eu tive já provas disso em momentos de dificuldades. É como se Deus enviasse para a gente um anjo da guarda ou alguém, né, que nos protege e nos dá o suporte que a gente precisa naquele momento, né? Eu considero isso a providência divina. Exatamente no momento que tu mais precisa, ela sempre se manifesta. Depende da força, da fé, né, da força com que se acredita realmente em Deus e do que a gente também é merecedor, né? É interessante essa percepção individual de cada um. Né? Cada um tem um... Vocês estavam falando, quando eu era pequeno, como o Rodrigo falou, né, a gente tinha ideia de que Deus era aquele senhor de barbas brancas, não sei o quê.
Quando eu era criança, eu achava que Deus era o Cid Moreira. Porque você imagina, aquele senhor de cabelos brancos, de voz potente, né? E foi bem na época que ele começou a narrar a Bíblia. Então, pra mim, o Cid Moreira era Deus. Era Deus mesmo. Eu achava que ele era Deus, mas era, uma percepção inocente, de criança, que não entendia. Mas você não estava muito errado, não, viu? Da Globo, ele era o Deus da Globo. Era o Deus da Globo, né? Não era o Deus do universo. Mas, enfim, essa percepção que a gente tende a ter, nessa percepção individual de cada um. Eu, quando criança, percebi o Cid Moreira como Deus. Hoje em dia, eu não consigo, né? A gente percebe Deus como uma coisa tão grande, tão superior, que a gente não consegue limitar a um conceito, ou a poucas palavras, ou personificar até. Né? Porque Deus é uma expressão de perfeição tão grande que é difícil a gente conseguir personificar em alguma coisa, em alguém. Às vezes até constrange a gente de querer definir Deus, né? Muitas vezes, quando eu estava lendo o Livro dos Espíritos, eu ficava assim, gente, mas como abordar um assunto desse? Porque Deus é tão imenso. Assim, se você vê um desabrochado, uma flor, um animal, um João de Barro que sabe direitinho a direção que ele tem que construir a porta da casa dele para que o vento não entre, né? O instinto animal, a germinação de uma semente, e você olha assim, o homem pode até conseguir reproduzir, mas nunca vai chegar naquilo. Então, você querer conceituar Deus, às vezes, constrange a gente. De onde vem essa inteligência que faz com que o João de Barro construa a casa nisso, nessa direção? Que faz com que os planetas girem naquela direção, naquela velocidade correta, naquele momento. Então, assim, tem algo por trás disso. No livro do Leon Denis, O Grande Enigma, ele fala assim: é preciso, pois, aceitar a necessidade de um primeiro motor transcendente para explicar o sistema do mundo. A mecânica celeste não se explica por si mesma, e a existência de um motor inicial se impõe. A nebulosa primitiva, mãe do Sol e dos planetas, era animada de um movimento giratório. Mas quem lhe imprime esse movimento? Respondemos sem hesitar: Deus. O homem ele pode até mudar geneticamente as plantas, pode melhorar geneticamente, pode criar transgênicos, mas a semente ela só vai germinar pela vontade divina. Né? E essa busca pela a gente buscar Deus pelo raciocínio, ela vai continuar sempre, né? E é assim mesmo. E isso é importante também para a nossa fé, sentir Deus, mas buscar Deus pelo raciocínio. Não são coisas excludentes, né? E isso é importante para a nossa fé, porque a nossa fé também ela tem uma necessidade de algo inteligível, né? Igual na frase de Kardec, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, assim, a fé também necessita de um componente de inteligibilidade grande, importante, né? E lembrando Emmanuel, complementando o Luciano, né, nós temos duas asas para poder atingir o que é a meta de todo o Espírito, que é voltar ao Pai, né? Que é o nosso Deus, que é a asa da sabedoria, que vem construída através da inteligência, e é a asa daquilo que se chama sentimento, né? Que vai levar-nos ao amor. Então, sem a sabedoria e sem o amor, nós somos como pássaros de asas podadas, não conseguimos ascender ao Pai. Então nós temos sim que buscar sempre essa compreensão, essa dilatação intelectual, para que ela faça sentido intimamente e que a fé seja robustizada, né? Cada vez mais robusta, e a gente não tenha fraquejamentos nos momentos de testemunho que todos nós vamos passar sempre, né? E a gente sempre vai cair agora naquela segunda pergunta que a gente sempre tem. Existem evidências da existência de Deus? Muitas. Agora, eu me lembrei daquela historinha. Tem uma história que tinha um empregado, mercador, muito pobre, analfabeto, que orava com muito fervor a Deus, né? E o chefe da caravana perguntou para ele: você tem tanta fé em Deus? Você não sabe nem ler, como é que você tem fé em Deus? Aí ele falou assim: quando você recebe uma carta, como é que você sabe quem escreveu essa carta? Aí ele falou assim: pela letra. Quando você recebe uma joia, como é que você identifica quem fez a joia? Pela assinatura do ourives. Quando você ouve passos de fora da tenda e
passou animais, como é que você reconhece qual animal? Se foi um boi, um cavalo, se foi um cabrito? Aí ele falou assim, pela marca da pata, pelas marcas da pegada dele. Aí esse menino mais humilde pega a mão do patrão, leva ele para fora, mostra as estrelas do céu e fala assim, aquilo ali não foi feito pelo homem, não são marcas do homem, são marcas de Deus. E aí o chefe dele se ajoelha diante do infinito e ora com muito fervor a Deus, né? Porque as estrelas, quem foi que colocou elas no céu? Eles não estão no firmamento ali colados, ninguém pegou. Você tem na parede do quarto do filho que você coloca a estrelinha. E seguramente não foi o Cid Moreira. Né? Eu estava conversando com o Marcos outro dia, Marcos, queria que você contasse essa história daquela pessoa, da mulher que rezou por causa do filho. Eu acho interessante você compartilhar com a gente essa história. A Gladys até colocou o testemunho pessoal dela, né? Que a gente tem uma discrepância social muito grande, né? Nós temos pessoas que têm muito e pessoas que não têm praticamente nada, né? E essa desigualdade social, ela não está completamente como muitos ateus, muitas pessoas que não têm essa crença superior em Deus, que sublimam o entendimento humano, pensam. Porque, na verdade, Deus assiste a todos os seus filhos, independente da condição na qual eles estejam fazendo as suas experiências evolutivas. Ninguém está na posição que está por acaso, né? E esta pessoa, em particular, que faz parte do círculo familiar, é uma pessoa bastante humilde, de muito poucos recursos, que a gente, às vezes, não se dá conta, por não se interessar pela vida do outro, às vezes. E ela relatando a uma pessoa mais próxima dela que chegou um momento da vida dela que ela estava com 3 filhos e num estado de pobreza, num estado espiritual bastante compressor, bastante duro. E chegou um momento que financeiramente eles não tinham nada, tinham mudado de estado e ninguém acompanhava porque estava longe de toda a família. E ela se viu diante de uma febre que aparecia como sendo aquilo que conduziria o filho dela à morte. Ela sentia isso. E ela não tinha a quem lançar recursos, não tinha dinheiro para comprar remédio. E ela se ajoelhou na posição de humildade, colocou a água ao lado do filho e com os olhos merejados, o coração sentido, ela levantou a sua vontade ao Pai e disse: se for da tua vontade que meu filho cure, Pai, eu te rogo, é meu filho, antes de seu, mas eu te rogo, cure o meu filho. Eu sinto tanto o meu coração comprimido que se pudesse ser, Pai. E ela falou: se não é da tua vontade, Pai, me ajude a suportar. E ela pediu que o menino tomasse a água depois e foram, desligaram não era nem luz, era lamparina, que eles não tinham dinheiro para pagar energia elétrica, e foram dormir. E ela convicta de que seria feita a vontade do Pai e não a dela. E no dia seguinte de manhã, o menino se levantou: mãe, vamos brincar. E ele estava acamado há 4, 5 dias, sem fazer nada. Então vejam o poder de uma fé sincera, de um coração materno, que é aquilo que é mais puro dentro do sentimento humano. O coração materno expressa claramente que nenhum de nós está só. Então a gente vê essa evidência da existência de Deus que a Yara falou. Primeiro, mostrou o firmamento, o universo, os planetas, as estrelas. Depois o Max vem com uma coisa humana, Deus dentro da gente, a fé que nós sentimos em Deus, a certeza de que nós somos filhos dele, que ele quer o melhor para nós. Esse Deus que é todo amor, então ele vai mostrar para a gente isso. Então o Max mostrou esse outro lado, não apenas o lado que a ciência quer provar, outro lado muito mais do nosso sentimento. Porque quando a gente fala em Deus, a gente sempre imagina em religião. Não pode, a gente tem que começar a cortar isso. Deus transcende a religião, Deus transcende a ciência, Deus transcende a filosofia, Deus está em tudo. Esse amor que ele falou era aquele fluido do fluido cósmico que está no livro dos Espíritos. É aquele fluido que envolve tudo. Essa vibração que hoje a gente chama de vibração, esse amor que está no universo. Então esse amor de Deus que fez com que as estrelas fossem criadas, o universo, os animais, a pegada, esse amor também está dentro da mãe que pediu auxílio ao filho e foi atendida. Então é bem interessante. Eu acho muito bonito quando o Chico Xavier fala que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus, né? E aí a gente vê o cuidado de Deus com a criatura, porque toda criatura tem uma mãe, né?
Deus coloca a criatura para cuidar da própria criatura. Então, o cuidado de Deus, a harmonia do universo, é uma coisa que, sinceramente, não tem como a gente explicar ainda, né? Essa questão do coração, do cuidado, nós estávamos comentando, né, que, lendo de Leon Denis, ele coloca isso logo no comecinho do livro Depois da Morte. Essa busca pela religião, essa busca por Deus, ele falou assim, que vem dos tempos mais antigos, né? Então, só que ele coloca o entendimento da religião transcende as paredes, que é a religião dos sentimentos, a religião do coração. Isso é a fé. E a Fernanda fez nos lembrar aquela passagem, quando Jesus, quando raramente ele passava pela Samaria, né? E ele encontra aquela mulher que estava ao lado do poço de Jacó, tirando água, né? E ela tinha um dilema, como todos nós tínhamos, onde adorar a Deus, né? Porque eles estavam numa cisão, os samaritanos e os judeus estavam rompidos, né? Eram duas facções do hebraísmo, né? E, na verdade, ela, segundo os judeus, tinham que orar no monte, lá onde estava Jerusalém, Sião, quando os samaritanos diziam que eles tinham que orar no monte Garizim, que era onde eles estavam, na Samaria. E ela não queria deixar aquele ser superior que estava ao lado dela, que ela sentiu, passar sem responder. E ela pergunta, onde devemos adorar a Deus? Aqui no monte Garizim ou lá em Jerusalém, no monte de Sião? E Jesus dá uma resposta de extrema profundidade, que até hoje nós não alcançamos tanto, nem aqui e nem lá, mas dentro, porque Deus é espírito e verdade, e é nesse que a gente deve se ater. Então veja que é espírito, significa que é o espírito maior, a constituição maior de tudo, né? E até onde a gente vai compreender o que é espírito, né? Mas quando Jesus dá essa resposta, ele já tinha dado a resposta que ele também é Pai, Pai nosso que estás no céu, ele amplia esse entendimento que é um Pai espiritual. Daí porque jamais vamos conseguir ver a Deus com os olhos do raciocínio, mas apenas com os olhos do coração, que transcende pelo sentimento. Vamos para um breve intervalo. Fique com a gente. É porque os olhos da carne somente conseguem enxergar aquilo que vai morrer. Isso, exatamente. A gente só vai conseguir enxergar aquilo que vai morrer. E a gente tem essa necessidade ainda de materializar as coisas. A gente personifica muito. Deus pra gente ainda a gente está personificando. É porque a gente percebe as coisas ainda através dos sentidos, né? Então, o que escapa isso aí fica muito difícil de conceituar, né? Mas essa questão dos sentidos, a gente volta àquela questão de Jesus, né? Eu falei assim, não é buscar Deus fora. O reino de Deus está dentro de nós. Exato. Então, é olhar para o nosso interior e buscar Deus. É a questão da fé, a questão da oração sincera. Sim. E quando a gente fala, quando está escrito lá assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus, muitas vezes nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança, para trazer Deus para a nossa pequenez. Então, a gente não consegue entender essa grandeza de Deus ainda. Quando a gente sentir Deus dentro da gente, fazer esse santuário, não precisa ser na igreja ou nos montes, é dentro de nós mesmo, como o Marcos falou, é dentro da gente. Vamos fazer esse santuário dentro de nós. Vamos pedir a Deus dentro de nós. E os Espíritos já nos disseram, né, que nós somos centelhas divinas, partículas divinas. Onde está escrita a lei de Deus? Dentro de nós. Jesus falou, então, vós sois deuses. Né? Vós sois deuses. E isso está no Salmo 82 também. Sim. Vós sois deuses. E aí a gente vê que, na verdade, o Espiritismo, ele amplia o entendimento de Jesus. Porque quando Jesus diz o reino de Deus, por que ele usou a palavra reino? Estava contextualizando o Império Romano, então a linguagem que se falava era reino. Mas o que é o reino de Deus dentro de nós? São essas aquisições interiores que cada um de nós conquista com as nossas experiências diante de Deus. Por isso ele diz, o reino de Deus não está ali ou acolá, não está nas aparências externas, está dentro de cada um de nós. E é uma conquista íntima de cada um de nós. Por isso a compreensão de Deus é também ainda peculiar ao entendimento íntimo de cada um de nós. E Jesus também não separou quando ele pergunta, as pessoas perguntam para ele, até para testá-lo, né, sobre os tributos a Roma. E ele fala, ele separa as coisas. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a gente precisa fazer nossa parte, nossa sociedade. Mas também, não é por causa disso que a gente não vai deixar de fazer o que a gente tem que fazer com ele, com Deus,
com nossos irmãos. Então é interessante isso também, essa divisão que ele faz, e ele não desrespeita o Império Romano, não desrespeita a sociedade da época e nem desrespeita Deus, e nem joga Deus para escanteio, para assim, vou me dar bem com os romanos. Não, ele foi sincero e falou, César quer de César, Deus quer de Deus, então vamos fazer isso. Achei muito interessante também. O que chamou a atenção nossa aqui, na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec faz essa indagação. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem, no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. E aí o mais interessante chamou bem a atenção nossa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Quer dizer, intimamente, a gente já tem essa certeza da existência de Deus, na nossa primeira discussão. E aí entra o que o Paulo falou, que Jesus nos disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, dai ao homem o que é criação do homem e dai a Deus o que é criação de Deus. O que Deus criou, e a gente sabe o que é que Deus criou. Né? Quando a gente vai na essência da coisa, a gente sempre vai chegar a Deus. E é o que Kardec coloca também na pergunta 7. Quando ele pergunta, mas se a gente não entrar, né, na matéria, a gente não vai encontrar dentro da matéria essa causa primeira, e os Espíritos respondem, e o que causou a causa primeira? Deus. Né? Então, por mais que a gente tente encontrar razões palpáveis, né, dentro da ciência, a gente sempre vai retornar a Deus, sempre vai retornar à criação divina. Né? Deus, de uma forma ou de outra, criou o princípio, e o princípio foi se desenvolvendo, como nós somos exemplos disso. Né? Se a gente for olhar, não precisa nem muito longe na história. A gente está em 2014, se for para 2000, quanto a gente já não evoluiu? Quanto a gente já não mudou? Né? Esse causa e efeito é muito interessante, né? Porque, na verdade, ele diz muitas coisas. Tudo tem uma causa e um efeito, né? Mas isso é muito mais profundo, né, do que... como é que eu vou dizer? Como tu disse, né, tudo que não é obra do homem, né, a gente procura fora e a própria razão da gente vai responder de quem é essa obra, né? Aí, em cima disso, aí tem outra pergunta que a gente faz, que eu vejo bem a calhar, que é essa lei de causa e efeito. Deus criou o mal? Não. Então, assim, aí a gente vai ter que, assim, se está tudo aí, as coisas estão acontecendo, existe maldade no mundo. Então... Mas o que é o mal? O que é o mal? O que é o mal? Entra naquela discussão da ciência. O que é o escuro, se não a ausência de luz? Né? E o que é o mal, se não a ausência de bem? Aí entra naquela questão filosófica. O copo está meio cheio ou meio vazio? Né? Os otimistas vão dizer que está meio cheio. Os pessimistas vão dizer que está meio vazio. E é essa mesma razão do que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. O que existe ainda é a ausência de bem. E quem é que provoca essa ausência de bem? Nós mesmos. Pelo livre-arbítrio. E tem aquela historinha, só para contextualizar que fica legal, na internet essa história tem. Dizem que passa com Einstein quando ele era criança. A gente aí a controvérsia, mas enfim, o que importa não é a forma, sim o conteúdo da história. Um professor em sala de aula chegou e perguntou se Deus criou tudo. Os alunos, claro, professor, Deus criou tudo. Então Deus criou o mal. A maldade que tem aí, a pobreza que existe no mundo, os homicídios. Então Deus criou o mal. Então Deus é mal. Os alunos ficaram quietos. Aí um aluno levantou e falou, professor, pode fazer uma pergunta? Pode. O frio existe? Professor, óbvio que existe. Você não sente frio? Não, professor. De acordo com as leis da física, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. Ele perguntou, professor, e a escuridão existe? Ele falou, não existe. Escuro, apagar a luz, fica tudo escuro. Não, novamente, professor, exatamente. Apagar a luz, a escuridão é a ausência de luz. Basta um feixe de luz para iluminar uma imensidão. Então, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. O aluno falou. Então, o mal é a ausência de Deus nos nossos corações. Dizem que essa história foi feita por Einstein na sala de aula. Então, é interessante também para perceber. Ele usou meios físicos, que era, provavelmente, não sei se era a matéria que o professor estava dando, mas ele usou isso para provar a existência de Deus, do bem e do mal. Que muitas vezes a pessoa percebe as maldades que tem no mundo, que são obras de Deus. E ninguém se culpa. Eu fiz errado. A gente sempre tem que achar alguma coisa, algum culpado, colocar os nossos problemas para alguém. E esse alguém, geralmente, a gente sempre coloca a culpa em Deus. Você falou em história, alguém me contou a história do barbeiro. Quem foi
contou uma história do barbeiro que não acreditava em Deus. Alguém me contou essa história aqui. Tem essa história do que chama do barbeiro incrédulo. Incrédulo, né? Mais ou menos a história é mais ou menos assim, que eu lembro da história. Um cara foi cortar o cabelo, estava conversando com o barbeiro lá e cortando o cabelo, e o cara, muito religioso, falou de Deus, acreditava em Deus, né? Aí o barbeiro falou assim, eu não acredito em Deus. Mais ou menos, mas por quê? Não, porque essa maldade que existe no mundo não faz sentido. Onde está Deus? Por que as pessoas sofrem? Né? Aí o cara ficou quieto, ficou na dele, saiu, meio triste, porque o cara não acreditava em Deus. Quando ele sai da barbearia, ele vê na rua um mendigo lá, cabelo enorme, barba por fazer, desgrenhado. Aí ele voltou, abriu a porta, voltou para o barbeiro e falou, eu também não acredito nos barbeiros, que os barbeiros existam. Ele, como? Olha só, aquele nosso irmão, cabelo grande, precisando fazer a barba, cortar o cabelo, e ele está lá. Aí o barbeiro fala, ele não vem a mim. Aí eu vou assim, exatamente isso. Falta você ir a Deus. Então, assim, uma história bem interessante, que também contextualiza isso, do bem e do mal. O que é o bem e o mal? A gente vai falar em outras aulas também, aí vai falar do livre-arbítrio, a gente vai falar uma série de coisas que fala sobre isso, sobre o bem e o mal. Sobre o que é o bem e o que é o mal. Deus fez a maldade que a gente passa, as dificuldades que a gente passa. É porque Deus quer ou porque nós estamos? Nós estamos pagando, vou fazer assim, pagando aquilo que a gente... Entra noutra área, né? Uhum. Na essência, Emmanuel trata muito bem disso, né? O mal é a ausência de Deus, que é a ausência do bem, porque Deus é o bem. Se nós formos observar, Jesus diz, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Isso está anotado por Mateus, no capítulo 16. 15:3. O que significa, 15:3, né? Que significa que, obviamente, o mal ele tem curso de duração temporária. Para a gente caracterizar isso muito bem, é só lembrar quando Jesus contou aquela palavra do filho pródigo, né? Que o filho chega para o pai e, pai, dá-me a parte da herança que me toca. Interessante o cuidado de Jesus, dá-me a parte da herança que me toca. Ora, vamos pensar, se ele é filho, a herança foi construída por ele? Não, foi construída pelo pai. Ele diz que toca a ele, por ser filho. E o pai, sem contestar, dá a parte da herança, reparte os bens e o filho segue a vida que ele deseja seguir. Presta atenção nisso da história do barbeiro. Ele fala, que me toca. Primeira pessoa, eu, tira o pai do centro e coloca ele no centro. Então isso é o mal, porque ele deixou de se ligar a Deus, tendo Deus como a razão de ser e passando ele mesmo ser a razão de ser. É mais ou menos como se você pedisse para o Sol girar em torno da Terra. Não dá certo, a lei gravitacional não comporta isso. O maior, o que tem mais massa, é o que faz o menor girar. E nós somos os pequeninos que giramos em torno do Criador. E quando essa história se propaga, a gente vai percebendo que o rapaz dissipa todos os seus bens, né? E começa a passar necessidades. Jesus diz que naquela terra passa uma época de fome e ele chega ao estágio mais degradante que a cultura hebraica entende, porque para a cultura hebraica o conceito de porcos é algo asqueroso, eles têm uma repugnação muito grande para isso. E onde esse rapaz vai parar? Como tratador de porcos que não tinha nem o que comer que os porcos comiam, que era uma vagem daquelas amargas com pouca proteína, nem isso as pessoas lhe davam. E o que acontece com esse rapaz? Cai em si e diz, pequei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele decide então, no processo que chama despertar, voltarei e pedirei a meu pai. E ele volta e como é que o pai o recebe? De braços abertos. E assim é o caminho do mal. Toda vez que a gente coloca-se no centro, tira Deus do centro e coloca Deus no centro, a pessoa no centro, ele começa a não mais ser alimentado pelo pai e ele acaba voltando para o pai numa condição deplorável em que ele não aceita nem a condição de filho e aceita a condição de servo. Vamos para um breve intervalo. Fique com a gente. Então, assim, aí passa aquela em cima dessa pergunta do que Paulo de Tarso fala, está em Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Então eu posso tudo, mas eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas do que eu vou fazer, porque o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então vamos plantar, saber o que está plantando. Plantamos amor, vamos colher amor. Plantar discórdia, vamos colher discórdia. E a gente volta ao início, Paulo, porque essa busca de Deus, qual foi o problema da sociedade? Tirar Deus do centro, como o Marx falou, e colocar o homem no centro. Então, quando a gente coloca tudo, a ciência, o homem, e tira Deus do centro, a sociedade acaba por se perder. E isso vai para outra pergunta, que é interessante sempre estar encadeando. Deus não seria uma criação dos homens para justificar o poder do próprio homem sobre outros homens? Ou seja, Deus não é uma criação nossa, eu estou criando Deus porque eu quero comandar vocês. Eu criei Deus para vocês temerem a Deus, para vocês ficarem com medo de Deus, mas eu, como sacerdote ou como líder, criei esse Deus para dominar vocês. Aí entra a má fé, né? A pessoa de má fé realmente vai utilizar o nome de Deus para se beneficiar, para conseguir bens, alguma outra coisa. Mas aí entra a questão do livre-arbítrio, né? Não. É o livre-arbítrio. Deus mas nessa questão do homem usar Deus para se sobrepor ao outro homem, isso aí é muito antigo. Eu acho que até hoje ainda acontece. Assim, mas é o livre-arbítrio, a escolha da pessoa. Inclusive, existem cientistas que dizem que essa necessidade de Deus, ela vem da teoria do evolucionismo, porque o animal foi acostumado a ter um senhor, um patrão, alguém. Então, com a teoria do evolucionismo, a gente veio com essa necessidade de ter alguém acima da gente. Você vê que as correntes, elas tentam explicar essa busca por Deus. E mesmo assim, você pega a palavra de Deus na Bíblia e você pode usar de acordo com o que você acha. Interpreta, da maneira que tu quer interpretar. A respeito dessa primeira pergunta, né, se Deus não seria uma criação, os espíritos são categóricos no livro dos Espíritos, na pergunta de número 6, quando eles dizem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Né? Selvagens, entendendo essas pessoas que ainda não tiveram a cultura, uma cultura... Nada foi impregnado neles. Uma cultura, né, alocada nelas. Né? E aí Leon Denis, depois da morte, ele vem, acho que no capítulo 9, ele vem e corrobora, né, e expande essa resposta que foi dada pelos espíritos, brilhantemente, como é característica de Leon Denis, e ele vai nos explicar por que, intrinsecamente, dentro dessas pessoas aculturadas, entre aspas, né? Porque hoje, inclusive, a antropologia já não entende esses índios, esses selvagens como aculturados, como a gente entendia um tempo atrás, porque eles possuem sim uma cultura, possuem uma sociedade organizada, possuem hábitos e formas de viver, mas não possuem essa cultura nossa, né? Essa cultura ocidental, como a gente conhece, que foi imposta durante a colonização. E mesmo nessas populações indígenas ou selvagens, como os espíritos e como Kardec falam, mas que a gente pode entender como sinônimos, existe essa ideia de Deus, existe uma religião, existe a ideia, como Marx colocou lá no começo, daquele trovão ser um Deus, de quê? De que existe uma força superior, de que existe uma criatura divina que está acima de nós, existe alguma força que controla as outras coisas, né? Você pega a cultura indígena brasileira, por exemplo, eles têm o Deus que controla a chuva, tem o Deus que controla o sol, tem o Deus que controla os ventos, né? Essa primeira percepção de Deus como essa força, né, que controla as leis, né, que é a causa inicial das coisas. Mas já essa utilização de Deus como uma forma de subjugar ou de controlar outras coisas é uma criação do homem. Deus não faz isso, né? Senão, se Deus fizesse isso, não precisaria o livre-arbítrio. Aí entraria, se não existe livre-arbítrio, quer dizer que uma lei de Deus deixa de existir, e se Deus derroga uma lei, Deus deixa de ser Deus. Então é uma criação do homem. Né? É o homem que cria essas coisas, e a história está repleta de exemplos, né? Mas a gente não faz juízo de valor, porque não cabe a nós fazer qualquer tipo de juízo de valor. Né? Aconteceu, bola para frente. Né? Mas que efetivamente a religião foi usada para fins que não deveria ser. Não só a religião, assim, tudo que o homem usa a ciência também para querer dominar, para querer fazer, para querer mostrar. E essa evolução, Deus está lá. A verdade, ela sempre existiu, ela está lá, ela é imutável.
Agora, a nossa compreensão dessa verdade é que vai mudando ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. A gente percebeu, como o Max falou, antes era o trovão. Era o que a gente entendia como uma força, uma coisa que eu desconhecia. Por isso que desconhecia que o trovão era mais dela, que são as cargas que estavam nas nuvens. Eu falei, então não é Deus. Então eu começo. Aí depois eu vou para aquele Deus de Moisés, né? Aquele Deus é único, um Deus único, já conhecia o Deus único, mas é um Deus vingativo, um Deus que te punia. Um Deus guerreiro. Um Deus guerreiro. Às vezes era o dente por dente, olho por olho. Aí vem Jesus trazendo a compreensão do homem. Deus continua o mesmo, gente. Assim, a essência do Deus é a mesma. A nossa compreensão que muda. Então vem Jesus falar do Deus amor. Deus Pai. Deus Pai. Aí depois vem as outras religiões, vem o Espiritismo explicar como isso funcionou, como podemos encarar Deus. Aí vai falar de reencarnação, como Deus, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade de reencarnar para reparar os erros que a gente fez. A gente nunca vai se amargar lá no mármore do inferno, eternamente no fogo. Olha só que essa ideia da compreensão que muda, ele vem saindo dos selvagens, toda essa compreensão de que, e esse questionamento de que será que Deus é criação do homem para justificar esse poder sobre outros, eu acho que essa ideia cai por terra e muito fundamentado no que Leon Denis disse, porque hoje há muitas pessoas, e passa também pela ideia da evidência, uma questão que nós discutimos há pouco tempo, hoje há muitas pessoas que têm uma sensação inata, aquilo que a gente disse aqui, né, que Deus está na consciência, está gravado nas nossas consciências, tem uma sensação inata da existência de algo superior a nós humanos e ao universo como um todo, mas não se prendem a nenhuma religião muitas vezes por achar que alguma coisa está relacionada a essa ideia de justificação de poder de um grupo menor sobre grandes grupos, né, e acabam não se apegando a nenhuma crença que tenha seus dogmas, que tenha suas ideias ali rígidas e que devem ser seguidas, que tem algumas regras de conduta muito específicas, umas mais rígidas do que outras. Então há pessoas que têm esse sentimento inato da existência de Deus, que acreditam na existência de algo poderoso, algo, né, inteligente, capaz de criar tudo, mas não se vinculam a nenhuma ideia já pré-concebida, como você disse aí, esses juízos de valores que nós não devemos fazer, ideias que perduraram por séculos, né? Então, eu acho que seria um fato. Há pessoas que têm isso e não têm necessidade de religião ou de seguir certas regras que a maioria delas, que são todas, são criadas por homens, foram criadas por grupos de homens para determinado tipo de crença. Então, pessoas que preferem se abster e ter o seu tipo de crença próprio, né, baseado nessa sensibilidade, nessa crença em algo intuitivo. E tem que ter medo dos atavismos que a gente traz também de outras vidas, de outras encarnações. Emmanuel até fala que não é na encarnação que a gente vai cristalizar milênios cristalizados dentro de nós. A gente não torna espírita, não é reencarnação. São necessárias várias reencarnações para a gente ter entendimento da razão e além do sentimento que a gente tem que ter, trazer o evangelho dentro de nós. Aquela coisa que Jesus fala de colocar o evangelho dentro de nós. Tem uma historinha no livro, O Roteiro de Jesus, que é o Simeão, que era um rabino. Ele sabia que Jesus, quando criança, ele era o enviado de Deus. Ele perguntou para Jesus, criança, no colo de Maria, por que ele não veio entre os romanos, já que ele seria o rei, por que ele não veio entre os romanos, por que ele não veio, nasceu em Jerusalém, não nasceu entre os rabinos ricos de Jerusalém? Aí Jesus, criança, apenas pega, bate no peito dele, de Simeão, e fica quieto. Aí com o tempo o Simeão vai ficando mais velho, vai entendendo, aí ele entende o que Jesus quer dizer com aquilo. Uma criança. Aqui ele fala que ter o evangelho no coração dos homens. Ele veio para isso. O reino de Deus está nos nossos corações. O reino de Deus, como o Max falou, não é aquele reino material. O exército não é material. Nós somos soldados de Jesus. Os soldados de Deus somos nós. Eu acho muito interessante. E o combate a ser feito é dentro da gente. Né? Exatamente. O combate, né, que Paulo fala. E que tudo se une, porque o Max falou no início, as duas asas, né? O saber e a moral, e o sentimento. E aí a gente volta em Jesus, que ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tá tudo quando, muitas das vezes, nós mesmos não queremos enxergar o que está, porque dá trabalho. E aí entra uma questão, Yara, que você colocou, que Jesus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele diz, ninguém vai ao Pai,
Ou seja, ele é o guia e o modelo do tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de caminho, para que a gente não caia na tentação de nos colocar no centro, tirando Deus do centro. E isso eu acho que é o ponto mais fundamental. Não vamos tentar aqui ficar definindo, conceituando Deus. Nós não vamos conseguir com a dilatação psíquica que nós temos hoje. Nós estamos na terceira revelação. Quantas tantas outras virão com os séculos vindouros? O que é importante é esse conceito estar sendo sentido dentro de nós. Ninguém aqui tem dúvida de que Deus existe. Provar é outra história. Mas sentir não. É da alçada íntima de cada um de nós. Por isso, tem até a questão 14, se você puder ler, seria ótimo. Até finalizar aqui, a gente, na questão 14 do Livro dos Espíritos, de comentário de Kardec. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornará melhores. Antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então vamos fazer o que é dentro de nós. E isso, né, Paulo, nos remete de novo a Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele diz, começai por vós mesmo. Como é que alguém pode amar ao próximo se não se ama? Como é que pode alguém dar alguma coisa que não tem? Como é que uma pessoa, sendo toda ela azeda, um azedume, como é que ela pode oferecer doçura para outra, hein? Se ela não conseguir adquirir a doçura íntima, ela não poderá ofertar doçura. Mas quando ela adquirir um pouquinho de doçura, ela já poderá oferecer a quem não tem doçura alguma. E essa é a lei de solidariedade, que quando nós nos amamos uns aos outros, nós automaticamente estamos amando a Deus. E olha, é isso que eles disseram. Ao invés de nos ficarmos preocupando em definir de forma cartesiana o nosso Pai, nós devemos buscar nos amar uns aos outros como os irmãos, porque sim, Deus se fará presente dentro de nós. Vamos fechar os nossos olhos. E pensando em Jesus, rogar a Ele, Mestre amado, Mestre querido, que a Tua paz e o Teu amor seja conosco agora, inspirando-nos a buscar o Deus, o Criador, o Pai, dentro de nós mesmos, mas sabendo enxergar, Senhor, esse Deus, no desabrochar de uma flor, no sorriso de uma criança, no abraço de um amigo. Mestre amado, Mestre querido, ensina-nos a Te seguir, para que consigamos, Jesus, chegar até o Pai maior. Sabemos, entendemos a nossa pequenez, mas sabemos que a Tua misericórdia é infinita. Assim, Te pedimos a Tua proteção e o Teu amparo, para que proteja-nos e guia-nos sempre na direção da Tua palavra e do Teu amor. Sê conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, antes de terminar... Para a próxima aula? Isso. Uma pergunta para a gente refletir para trazer a próxima aula. Se Deus existe e é toda essa grandiosidade, todo esse amor, por que existe tanta coisa ruim no mundo? A gente conversou um pouco, mas a gente vai aprofundar mais isso na próxima aula. E a gente vê um pouquinho da providência divina. Né? Então, gente, vamos com Deus. Muita paz para todos.